Bom dia, amores. Bom dia para quem é de bom dia. Para quem está chegando depois também assistindo essa live. Então eu fiz ali um trechinho, um pequeno teste só para ver tecnicamente como é que estava aqui som e vídeo. O assunto dessa live é o corpo. É a nossa conexão com Deus, com o plano maior, com a inteligência superior, como você quiser chamar, essa conexão acontecendo através do corpo, de uma maneira direta. Então, por que surgiu a ideia de fazer essa live e falar desse assunto? Hoje de manhã fui fazer uma caminhada aqui em Salvador, né? Eu venho de uma sequência de eventos muito intensos na minha vida. Na verdade, a minha vida nos últimos 10 anos tem se tornado bastante intensa. Então eu posso dizer para vocês assim que eu tenho experienciado uma plenitude do bem viver, que nem sempre é um mar de rosas, e por isso mesmo a minha vida se tornou uma aventura muito rica e muito cheia de oportunidades mesmo, de aprendizado, de crescimento, de empoderamento, de descoberta das minhas forças. Então, assim, nos últimos 10 anos, minha vida tem sido de pura revolução interna, que é a verdadeira revolução. É aquela revolução que acontece e ninguém está vendo nada, porém o meu olhar para o mundo está se transformando assim absurdamente, intensamente, plenamente. Então essa intensidade de vida é algo até que eu já me acostumei, sabe? Assim, minhas experiências vêm e eu as vivencio de peito aberto, de coração aberto, não desperdiço nada, seja uma experiência desafiadora, seja uma experiência prazerosa, é tudo presente de Deus e eu reconheço como tal. Porém, nos últimos meses, desde dezembro, eu sinto... Já o ano passado foi um ano bastante intenso para mim, mas desde dezembro eu tenho vivenciado muitas rupturas e renascimentos. Então, assim, de fato, uma grande oportunidade de autotransformação. E como eu disse, por ser uma revolução interna, ela é silenciosa. E é dessas que eu gosto. A revolução profunda, né? A revolução de verdade que acontece dentro de mim e muda a minha maneira de ver o mundo. E por isso o mundo se transforma diante dos meus olhos, porque os meus olhos estão transformados. E aí, nesse período que eu estou vivendo muitas rupturas, né? Eu tenho tido pouco tempo para exercícios físicos, né? Para movimentar o meu corpo com a frequência que eu gosto de fazer. Então, assim, eu faço yoga com meu amigo Ramon, mas, por exemplo, desde fevereiro, desde o início de fevereiro, que eu estou viajando muito, gravando a série As Amazonas. Então, agora eu fiquei 3 semanas sem fazer as minhas caminhadas diárias, como eu gosto de fazer. Também sem tempo de fazer aula de yoga. Então, assim, eu estava sentindo muita falta de caminhar. Inclusive, nesse momento da caminhada, onde eu estou experienciando o meu corpo na presença plena, eu recebo muitas ideias, muitos insights, downloads. Então, é sempre um momento de muita criatividade mental para mim. E eu estando em conexão com o meu corpo, e é sobre isso, né? Então, hoje de manhã eu consegui ir fazer essa minha caminhada, depois de 3 semanas viajando, gravando, sem conseguir focar nessa atividade. Claro, sempre, né, muito tempo em pé, andando a cavalo todo dia, mas é muito diferente desse encontro meu pessoal com o meu corpo, né? Quando a gente está em atividade profissional, fisicamente falando, a gente está ali em conexão com várias pessoas, tem uma equipe, tem os animais, tem um cavalo. Estou dentro de um propósito profissional do audiovisual, tem um trabalho, tem uma missão a ser cumprida, um texto a ser dito. Então tem muitos outros interesses envolvidos.
Quando eu faço uma caminhada, ou uma aula de yoga, ou uma atividade qualquer que tenha esse objetivo de encontrar o meu corpo, de me conectar com o meu corpo, é outra história, assim, é outro resultado, completamente diferente. É um encontro com essa entidade que é o meu próprio corpo. E é sobre isso que eu quero aprofundar nessa live, porque eu tive esse encontro delicioso com o meu corpo hoje de manhã, durante a caminhada. Então, quem quiser colocar ali na caixinha de perguntas sobre esse assunto, fique à vontade. Melhor do que colocar aqui na minha timeline, por quê? Vocês podem reparar que tem pessoas que fazem live ou gravam vídeos olhando um pouco para baixo, não estão olhando exatamente para vocês, porque essa pessoa está olhando para a própria imagem. No entanto, e tudo bem, tá tudo certo, mas eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de olhar para a câmera, porque eu estou olhando para vocês. A minha intenção é de olho nos olhos. Por mais que isso não esteja acontecendo de fato, eu imagino esse seu olhar aí do outro lado. Então eu não estou olhando para mim, eu estou olhando para você. Então eu fico com o olhar bem distanciado aqui da timeline, ó. Vou olhar para a timeline, tá vendo? Fica um olhar mais para baixo, que é quando a pessoa está olhando para a própria imagem e está lendo a timeline. Eu gosto de olhar para vocês, eu olho para cima e não consigo ver o que vocês estão escrevendo. Assim, quando eu olho já foi, já passou. Ó, vou dar uma olhada aqui. Fiz questão de assistir você. Olha que estou na Índia. Ah, olha que lindo. Viajando com o mar. Tem aqui um peregrino me assistindo da Índia. Seja bem-vindo, muito bom. Como eu ainda não mergulhei total no assunto, estou aqui dando uma olhada na timeline. Pronto. É isso, né? A maioria está falando aqui bom dia, bom dia, bom dia. Então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estou aqui, Olinda, Pernambuco. Ai, que saudade. A Aurora está em Olinda. Que saudade de Olinda, gente. Amo, 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 amo essa cidade. E Recife também, meu Deus. Recife, Olinda, que é um bairro incrível de Recife. Então tá, vamos nessa. Vamos mergulhar aqui um pouco nesse assunto. Então, como eu estava dizendo para vocês, eu hoje fui fazer a minha caminhada depois de 3 semanas de muito trabalho, acordando 4h30, 5 horas da manhã e não conseguindo fazer da maneira que eu gosto, que é esse encontro com o meu próprio corpo. E aí começou a vir tanto insight, né? Começou a brotar assim esse assunto, essa reflexão de dentro de mim. Eu fiquei com muita vontade de trazer isso para vocês. Por quê? Ontem até eu fiz uma live também com Claudina Ramires, que é a minha professora de constelação familiar, TSFI, e a gente explicando um pouco qual é a abordagem da TSFI, que é Terapia Sistêmica Fenomenológica Integrativa, na facilitação da constelação familiar. Então, assim, claro que a constelação familiar tradicional usa o corpo, óbvio, né? Quer dizer, se estão aqueles representantes ali, o campo está se manifestando e mandando informações através do corpo de cada representante. Não só na movimentação de campo, mas nas emoções, nos sentimentos que afloram durante o trabalho. Então, com certeza, a constelação tradicional está usando o corpo de todos os representantes, inclusive do próprio facilitador, que está ali sentindo também e recebendo através desse aparelho corpo as informações de campo. Mas o que a gente trouxe ontem, que eu trago aqui também para pontuar esse nosso assunto, é que a TSFI usa tudo isso da constelação tradicional e aceita, se abre para a possibilidade de movimentos corporais que vão além do deslocamento ou do sentimento, da emoção. Então, assim, a TSFI, pode acontecer na TSFI, por exemplo, a pessoa fazer um movimento corporal que seja de luta ou que seja de dança, se expressar fisicamente.
E é esse o ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Por quê? Nós somos seres espirituais, né? Eu acho que quem está nesse caminho do autoconhecimento, quem já fechou um pouco os olhos e olhou para esse mundo interno, percebeu que somos seres espirituais vivendo uma experiência de realidade, vivendo uma experiência na matéria. E tudo prova isso, é só observar. Então a gente nasce aqui, fica um período de tempo e desencarna, vai para uma outra dimensão. Então tá claro que a gente tá nessa dimensão por um tempo que a gente não sabe qual é. Esse tempo para algumas pessoas é de 1 hora, de um dia, de um mês, para outras é de 100 anos, outras passam de 100 anos. A gente não faz ideia. E esse tempo acontece sempre aqui e agora. O assunto não é o tempo, mas o espaço-tempo está emaranhado um no outro, então vale a pena trazer isso por um segundo aqui, por um minuto, que é o passado vive agora e o futuro vive agora. Como assim, Ingra? O passado só existe o que está na minha memória mental ou na minha memória física. O que eu segurei, o que eu preservei dentro de mim como memória. Tem na minha memória mental, que preserva pouquíssimas coisas, ela é bem seletiva, até porque não caberia tudo no HD. E tem a minha memória física, que tem uma capacidade de armazenamento muito maior do que a minha memória mental. Então entende por que isso está totalmente conectado com o assunto do corpo? Porque o meu corpo guarda as memórias das experiências pessoais e ancestrais. O que isso quer dizer? O meu corpo é o meu inconsciente. Gente, olha que coisa interessantíssima. Sabe o inconsciente que as pessoas falam, né? O inconsciente, esse lugar submerso da nossa consciência, que a gente praticamente não tem acesso, que é preciso mergulhar de várias formas, né? Ou através da meditação, através de terapias, através da arte. A arte é um canal direto com o nosso inconsciente, é dali que brota, que flui, que floresce toda a expressão artística. Então, sabe essa dimensão profunda, misteriosa, que são as nossas águas submersas? É o nosso corpo. O nosso corpo é um representante desse inconsciente. Por quê? Porque a matéria não esquece. Então, tudo que a gente vive está cravado, está fixado no nosso corpo, seja positivo e seja negativo. E se a gente não elabora essa experiência mentalmente, emocionalmente, essa experiência fica ali em forma de trauma, em forma de mágoa, de energia travada, porque a gente não teve condições, eu não estou julgando ninguém, a gente não teve condições ainda de digerir aquilo que a gente viveu. Então fica literalmente uma indigestão, algo que a gente fica ressentindo de uma maneira inconsciente. E isso vai influenciando a nossa vida. Então, assim, o corpo é o nosso armazenamento, é a nossa nuvem materializada, da nossa experiência pessoal e ancestral. A gente recebe no nosso DNA as experiências da ancestralidade. E a gente também crava na nossa experiência pessoal tudo que foi vivido no nosso corpo. O corpo segura todas as emoções positivas e negativas. Para ele, tanto faz se é positivo ou negativo. Ele não julga. O universo não julga esse bem e mal. Isso está na nossa mente dual. Mas na realidade não tem esse bem e esse mal. É da característica do corpo, é da característica da matéria incorporar. Então, o que significa essa palavra? Incorporar, trazer para o corpo. Então, a gente incorpora todas as experiências. Se eu tenho consciência que eu incorporo todas as experiências, eu vou digerir elas, eu vou processar essas experiências dentro de mim. Eu vou olhar para elas, eu vou chorar, ou eu vou gritar, ou eu vou sorrir, gargalhar. Eu vou viver essas experiências fisicamente,
conscientemente. Eu vou me deixar atravessar por essas energias que a experiência, que a circunstância, que o acontecimento trouxe. Porém, se eu travo essa energia do acontecimento, mais uma vez, não estou julgando, porque eu naquele momento não conseguia dar conta disso, essa experiência fica travada no meu corpo. Pode virar um trauma, tipo um caroço, uma dor, uma doença crônica ou outras coisas, né? A gente sabe disso. Então, essa abertura para viver as experiências é um dos caminhos para a saúde plena. Porque eu sei que essas experiências vão me atravessar, por mais desafiadoras que elas sejam, e muitas vezes é uma experiência da gente precisar de fato chorar baldes, né? Ou sentir medo. Quando eu vivo isso plenamente, essas energias, essas experiências, essa experiência passa por mim e vai embora. Ela é elaborada. No entanto, se eu não experiencio ela, ela fica trancada, ela fica travada no meu corpo. Ela foi incorporada, mas está trancada. É uma má água, é uma mágoa que fica ali represada, e a gente sabe que água represada pode apodrecer. Então a mágoa traz apodrecimento, traz... não é bom, né? Não é algo bom pra gente. Então, assim, resolver, falar as coisas, chorar, dizer eu te amo, dizer eu te odeio, tudo isso faz parte do processo e precisa ser vivido, precisa ser experienciado. Então, o passado, todas as memórias existem aqui e agora. Como? Através do meu corpo e através da minha memória mental consciente. Então, o meu inconsciente, que é o meu corpo, guarda as memórias pessoais e ancestrais. Quanto mais eu tiver em contato com esse corpo, conhecer esse corpo melhor, porque eu vou estar investigando, mergulhando nesse inconsciente. E me perdi aqui agora. Então tem o passado, sim. O passado está aqui agora através dessas memórias e o futuro está aqui agora também. Como que o futuro está aqui agora? Porque as sementes que vão florescer já existem aqui agora dentro de mim. E eu preciso da autopermissão para que essas sementes floresçam. Vamos olhar a natureza como uma grande escola da vida, né? Nenhuma planta nasce do nada. Nenhuma árvore floresce, brota do nada. Tudo vem de uma semente. Então a semente já está em mim agora. Vamos pensar numa mulher fértil, né? Em tempo fértil. Ela tem todos os óvulos que podem se transformar num ser, numa pessoa dentro do seu útero. A mulher já nasce com todas as sementes para toda a sua vida, toda a possibilidade de filho, da geração de um novo ser, já está como semente dentro do útero dessa mulher, materializado. E as sementes espirituais, as sementes de valores, de dom, de criação, de criatividade, de florescimento pessoal, já existem em mim, aqui e agora. O processo começa aqui e agora. Não é lá na frente. Precisa da minha permissão aqui e agora para que as sementes que já existem em mim possam florescer. Então, olha que coisa interessante. Gente, eu não sei vocês. Eu sou muito apaixonada quando eu começo a pensar sobre isso, assim. Esse assunto das nossas várias dimensões. Então, o que é que eu tenho percebido, assim? É que a nossa rebeldia é tão gigantesca, a nossa arrogância é tão grande e a nossa inconsciência sobre o que estamos fazendo aqui e agora é tão grande que a gente nega o corpo. Então, assim, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade do plano maior, da inteligência superior, não sei como você chama esse plano superior, esse plano maior. Qual é a vontade da evolução da vida, da mãe natureza? A vontade que a gente viva a experiência encarnados. O que significa encarnados? A experiência espiritual em carne. A gente está aqui para isso, gente.
Alguém duvida de que estamos aqui para viver a experiência espiritual em carne? Nós encarnamos. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade da Mãe Natureza, que está nos usando, no bom sentido, para uma evolução espiritual, para uma evolução de consciência, para uma expansão de consciência. Porém, essa expansão de consciência precisa passar pelo corpo. Não tem outro caminho. A gente só vai ter outro tipo de experiência espiritual fora do corpo quando a gente desencarnar. Prestem atenção, se até no nosso sonho noturno a gente tem a experiência de realidade através do corpo, quanto mais na vida, que é uma experiência muito mais convincente de realidade. E aí a gente pode entrar num outro ponto que para mim é muito interessante também, que é o seguinte: hoje eu sei que a vida é um grande sonho, um pouco mais longo do que os sonhos noturnos. Eu repito isso para vocês toda hora, né? Para mim isso está muito claro, não tenho a menor dúvida disso. Porém, eu já vi pessoas achando assim, se a vida é um grande sonho, um pouco mais longo, então não dou bola para nada, então tanto faz como tanto fez, então não tem valor nenhum, é um sonho que eu vou acordar. Não, é o contrário, gente. É exatamente o oposto disso. Se eu estou vivendo uma experiência de realidade que é pura ilusão de ótica, que é muito convincente porque convence todos os sentidos desse corpo, se eu incorporei só para viver essa experiência de realidade, de evolução para a evolução do meu espírito, ela é muito importante. Eu não vou desperdiçar um segundo dessa experiência de realidade, desse sonho um pouco mais longo, que a gente não sabe nem até onde vai, né? A gente não sabe quando ele acaba. A gente não recebe aviso prévio, olha, daqui a uma hora você vai desencarnar, daqui a um mês, daqui a uma semana, daqui a um ano. A gente não sabe, gente. Pode ser a qualquer momento. Então, assim, também não é para ir para o extremo oposto do desespero, porque esse sonho de realidade que é a vida vai acabar a qualquer momento. Não. Se você estiver na presença, vivendo com intensidade, com essa troca direta com a vida, direto com Deus, com a Mãe Natureza, a Mãe Natureza não vai te tirar daqui tão cedo, porque você está afincado na Terra, você está ocupando o seu lugar, você está florescendo seus dons a favor da vida. É óbvio que essa energia, esse plano maior, essa inteligência divina, não vai te arrancar dessa dimensão. Pode até acontecer, mas você está ocupando o seu lugar. E é isso que o plano superior, que essa inteligência maior quer, que cada um de nós ocupe o nosso lugar, que a gente saia da ilusão, que a gente incorpore, que a gente realmente encarne. Porque tem uma coisa que vocês não sabem, que eu aprendi no xamanismo e na constelação familiar, e na constelação familiar TSFI, muito fortemente. Apesar da gente ter nascido, a gente pode não estar ainda encarnados aqui nesse plano. Porque é comum numa constelação, diante de um sintoma que a gente está ali trabalhando e na condução, na facilitação do trabalho, ter um encaminhamento onde na conclusão do trabalho a pessoa sente pela primeira vez na vida que o pé dela está fincado no chão. Ela sente a conexão com a Mãe Terra. Ela sente que finalmente ela chegou. Agora eu estou aqui. E agora? Eu agora consegui entrar no meu corpo. Eu consegui conectar com o meu coração. A minha alma entrou nessa morada. Pela primeira vez, a minha alma se sente presente. Então, assim, a presença que tem sido muito falado, né? Estado de presença. Eu nem sei qual é a concepção que as pessoas falam por aí, porque todos esses conceitos, né, todas essas ideias, todas essas palavras vão sendo tão desgastadas de uma maneira tão equivocada que acaba trazendo mais confusão para as pessoas do que direcionamento. Então, assim, o estado de presença é um estado muito sagrado de conexão com Deus.
E você não precisa estar numa igreja, você não precisa estar num templo de qualquer religião para ter essa conexão direta com Deus. O templo maior é o seu próprio corpo, aqui e agora. Esse estado de presença, de conexão com a vida, com o plano maior, é aqui e agora, é o tempo inteiro. O Eckhart Tolle fala muito disso. Ontem, antes de dormir, eu gosto, antes de dormir, de escutar um grande pensador, um mestre ou uma mestra falando, porque eu sei que eu estou plantando, que eu estou fecundando a minha mente com boas palavras, e isso pode florescer ali no momento que eu estou dormindo, que eu estou em contato com esse meu inconsciente. Então eu sempre escuto um grande mestre, uma grande mestra nesse momento do sono. E ontem eu estava escutando o Eckhart Tolle, que é um homem que tem um despertar assim, muito evidente, muito claro para quem quiser ver. E até para quem não quer, fica difícil duvidar que aquele homem de fato despertou. E ele fala muito desse estado de presença. E ele fala de um lugar muito especial, realmente original, assim. Por isso que eu digo que ele, de fato, é um homem desperto, que não se distrai mais. Porque, por exemplo, eu tenho muitas experiências de presença hoje em dia na minha vida. Quando eu faço as minhas caminhadas, quando eu faço a minha meditação, quando eu faço o meu yoga, quando eu abro um campo de constelação, é presença, assim, plena e absoluta. É algo realmente divino. Mas eu não fico na presença o tempo inteiro. Entende? Sou igualzinha a vocês aí do outro lado. Eu não fico o tempo inteiro, porém eu já tenho muitos momentos de presença nos trabalhos lá do meu grupo de xamanismo. Então, o xamanismo, por exemplo, a minha primeira experiência xamânica de conexão profunda com a natureza foi um renascimento. Porque pela primeira vez eu senti nesse corpo algo que eu não sabia que era possível sentir. E por que eu não sabia que aquilo era possível sentir encarnada? Porque eu ainda não tinha encarnado. Simples assim. Eu estava aqui meio vagando nesse mundo, sabe? Eu gostava de estudar, eu gostava da espiritualidade, já conhecia a constelação familiar, já vivenciava ela intensamente, porque há 25 anos a constelação familiar me foi apresentada pela Cida Rabelo, que se formou com o próprio Bert. Então, assim, eu já tinha muitas paixões por processos espirituais, mentais, psicológicos, psicoespirituais. Mas, assim, a experiência de ocupar o meu lugar dentro desse corpo, eu acho que não tinha acontecido ainda. Então, assim, foi uma experiência de transcendência através do corpo. E é isso que eu sinto que falta em todos nós. Porque a gente nega o corpo. E o corpo é o portal de conexão direta com Deus e com o inconsciente. Com a expansão de consciência. Porque se a gente tem uma consciência limitada, como eu digo para vocês, que é essa partezinha aqui, a ponta do iceberg, essa consciência consciente, a consciência que está aqui mais na superfície, que a gente tem contato com ela. E toda essa parte de baixo está imersa, está mergulhada no inconsciente. Então, se eu consigo conectar com o meu inconsciente, que está cravado como memória no meu corpo, através de qualquer experiência ligada ao meu corpo, eu estou me conectando com Deus. Eu estou me conectando com a força da vida. Eu estou me conectando com a minha própria espiritualidade. Porque o corpo também, gente, é o nosso espírito materializado. Aí hoje me veio um insight muito maravilhoso. Que é o seguinte, prestem atenção. A gente nasce e o nosso corpo vai se desenvolvendo. Como é que esse corpo vai se desenvolvendo? Já desde o útero da mãe, antes de nascer mesmo. Ele vai se desenvolvendo independentemente da nossa consciência e da nossa vontade. O nosso corpo vai se desenvolvendo por si só. Porém, se você toma consciência dessa entidade viva que é o seu corpo, dessa morada sagrada da sua alma, você pode ajudar ele a se formar com saúde,
com presença, com inteireza, com força. Porém, precisa da nossa consciência. E aí vem algo muito importante de ser dito aqui. Por exemplo, a pessoa come qualquer coisa. A pessoa é praticamente um lixão. Ela está dominada pelos prazeres que ela adquiriu, que são prazeres tóxicos. Então a pessoa inclusive atrai alguém que é tóxico para a sua vida, porque ela própria já é tóxica para a sua vida. Como? Comendo um monte de porcaria. Então quando você vai despertando a consciência, e consciência, gente, é tudo isso. Consciência não é um ser que vive na montanha. Consciência não é só um sacerdote que está ali com propósitos espirituais. Consciência é aqui e agora, no dia a dia, em tudo. É qualquer coisa que você vai comer, que você vai ingerir, isso é consciência. Então você pode ter uma participação na construção desse corpo se você está desperto, se você está consciente. Então assim, meu corpo não é lixo. Não vou botar qualquer porcaria para dentro, só porque eu aprendi a ter prazer no açúcar, só porque eu aprendi a ter prazer na gordura, na fritura, no álcool, na carne, que a gente não sabe. Eu vou falar sobre a carne daqui a pouco, tá? Então assim, ó, se alguém quiser falar alguma coisa, bota aí na caixinha de pergunta. Então, só porque eu aprendi a ter prazer nesses alimentos, eu não tenho controle sobre mim. Eu não tenho um controle sobre a minha vontade, eu não tenho um controle sobre o meu corpo. Existem os outros prazeres também, por exemplo, sexuais. Então, assim, a sexualidade sagrada, ela é outra coisa que os homens e mulheres ocidentais não fazem ideia do que é isso. Então, assim, os nossos prazeres carnais são tóxicos. Olha como isso é sério. Nós somos os nossos maiores envenenadores, sabe assim? Nós somos tóxicos para nós mesmos, através dos alimentos, através das práticas sexuais, através dos pensamentos, através das emoções. Então, como diz o hino do Mestre Irineu, né, não se admira os horrores que a gente vai ver por aí, na nossa vida materializada, porque nós nos intoxicamos o tempo inteiro. Mas, claro, não vamos nos massacrar, é por falta de consciência. Agora, a consciência, ter consciência, trabalhar na consciência dá trabalho. Então, muitas vezes tem uma preguiça espiritual por trás disso. Já existiram vários caminhos de despertar para a pessoa. A pessoa já recebeu oportunidades de trilhar caminho de autoconhecimento, de trilhar caminho de expansão de consciência. E ela fugiu, porque ainda está com preguiça, que ainda está com medo, que ainda não entendeu que a gente está aqui por um motivo muito sagrado para nós mesmos, não é para o outro, não é para Deus, não é para ninguém, é para mim. Essa vida é importante para mim, a minha presença nessa vida é importante para mim, a minha consciência é importante para mim, o meu corpo é muito importante para mim. Então, assim, a gente precisa sair também dessa ideia da estética, do que está por fora, e esquecer a dimensão espiritual dessa conexão com o corpo. É disso que eu estou falando, é sobre isso. Essa expressão que está tão na moda, né? É sobre isso. É sobre a conexão espiritual com o corpo. Então a nossa saúde passa pela consciência sagrada de que esse meu corpo é a morada da minha alma e ele está se formando independentemente da minha participação, se eu não estou consciente. Se eu não estou presente, se eu não estou olhando para isso, ele está se formando. A minha revelia. Então, assim, o corpo está incorporando, é da natureza do corpo, ele está incorporando as minhas angústias, os meus medos, as minhas raivas, está tudo ali cravado, gerando o quê? Gerando sintomas, gerando dores, gerando reumatismo, gerando falta de flexibilidade, gerando doenças. O corpo está se formando. Isso tudo é aviso para a gente olhar para ele. É o corpo dizendo, olha para mim, eu estou aqui, eu sou parte dessa experiência, parte fundamental, literalmente falando. Então, assim, quando eu falo, gente, juro, parece óbvio. Eu não sei, eu acho óbvio isso hoje,
Mas não é óbvio para a maioria das pessoas. E durante muito tempo da minha vida não era óbvio. Então, assim, eu hoje me sinto muito mal quando eu como alguma coisa, sei lá, porque eu tô morrendo de fome, não tem outra coisa para comer. Se eu como alguma coisa que eu já sei que agride o meu corpo, eu me sinto mal. Eu sinto a toxicidade do alimento correndo pelas minhas veias, assim. Tamanha é a minha sensibilidade e a minha consciência corporal. Então, consciência não é só espiritual. É isso que eu quero dizer, é sobre isso. A consciência é corporal também. Porque eu tô vivendo uma experiência encarnada. Eu estou na carne. Então, a consciência, ela precisa perpassar a carne. Ela precisa abraçar a dimensão física. Ela não pode ser só espiritual. Isso é uma dicotomia. Eu seria uma pessoa fragmentada. Eu não estaria bem, eu não estaria feliz. Então, isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer um corpo saudável, né? Quando a gente está na consciência. Um corpo saudável, um corpo com energia, um corpo disponível, um corpo que gera a sua própria energia. Então, por exemplo, assim, eu às vezes encontro pessoas que comem muito, comem o tempo inteiro. Gente, a energia não vem da comida. Tudo bem, vem um pouco da comida, mas a energia mesmo, vital, ela é espiritual. Tem um trecho do filme de Noé, um desses filmes mais recentes aí de Hollywood, que é um filme muito lindo de Noé. Tem um trecho que acho que um filho de Noé fala para Noé, ou é Noé conversando com Deus, né? Acho que é sobre comer carne. Que Noé fala que ele quer comer carne. Tem esse papo, não lembro se é Noé com Deus ou se é um filho dele com ele, né? E aí fala assim, é porque eu preciso comer isso. E aí Deus fala, ou Noé fala para o próprio filho, não é da comida que vem a energia. A energia é vital. Qualquer pessoa pode observar que, por exemplo, se você está com uma motivação grande, se você está com um propósito, se você está com entusiasmo para realizar qualquer coisa, você tem energia. Essa energia vem de Deus, essa energia vem da Mãe Natureza. É a energia vital, a energia da vida. E, no entanto, tem gente que come o tempo inteiro e não tem energia. Essa é a prova, pode observar. Ó, vocês estão escrevendo ali, hein, tá, gente? Essa é a prova. Então a energia não vem exatamente da comida. A gente tem que comer um pouco, óbvio, tem uma manutenção. Mas assim, a energia mesmo, a força geradora, a força criativa, vem de outros lugares. Vem também do descanso, vem com essa conexão com o nosso corpo, vem com da nossa conexão com as outras pessoas, com a natureza, com os animais. E por quê? Porque a natureza, os animais e as outras pessoas são o nosso corpo estendido. Olha que legal. Não estamos separados das outras pessoas, dos animais e da natureza. Eles são a extensão do nosso corpo. É uma coisa só, somos um. Gaia, essa experiência de realidade que a gente está vivendo no planeta azul, é um único ser. Nós somos uma célula desse organismo. E é muito lindo isso, gente. Cada tópico desse que eu estou trazendo, que foi fruto dessa caminhada de 1 hora matinal, gera uma live inteira. Mas eu quero agora entrar numa outra coisa, tá? Não sei há quanto tempo eu estou nessa live, mas vamos indo. Eu quero falar para vocês sobre essa nossa participação. Tem uma pergunta ali na caixinha, já eu vou abrir. Sandra Guerreiro fala, eu sou eu, muitas vezes quando não estou conectada comigo, como se tivesse um buraco negro dentro de mim. Não sei se você falou alguma coisa antes, Sandra, bota ali na caixinha de pergunta para eu entender melhor o que você está dizendo, tá bom? Mas assim, é o nosso papel aqui, né? Quando a gente realmente finca o pé no chão. Então, falando de mim, eu tive a experiência de encarnar no meu primeiro trabalho, experiência consciente mesmo, de chegar na Terra, sabe? Agora eu cheguei na Terra, agora eu ocupei o meu lugar, agora eu entrei nesse corpo sagrado que eu recebi de Deus e da Mãe Natureza. Minha primeira experiência consciente disso foi no meu primeiro trabalho xamânico.
E aí eu fui tendo a experiência de ocupar o meu lugar, de florescer os meus dons, de fincar o pé no chão para dar passos firmes, assertivos e criativos através da constelação familiar. Eleonice, você pode escrever na caixinha, amor, que você escreveu aí agora, porque eu não vou conseguir ler. Então, assim, a gente vai ocupar um lugar aqui nesse planeta azul, nesse planeta sagrado, que também podemos chamar de Gaia, esse organismo vivo, que por inconsciência a gente está sufocando, a gente está matando, desmatando. Eu andei muito em estrada agora, gente, estou andando muito em estrada desde fevereiro, e é muito desmatamento. E eu tenho estudado isso nos últimos anos. Então, assim, tem biomas que são campo aberto, tipo os pampas gaúchos. Tudo bem, tem muito pasto, mas é campo aberto mesmo. Tem ali pedaços de pequenas florestas, mas o pampa, o bioma pampa, ele é um bioma com muitas clareiras, né? Assim como o bioma do Pantanal também tem muitas clareiras e muitas matas. Ali é autopreservado pela própria dificuldade de depredação, né? Pela própria dificuldade de acesso. Porém, você viaja no interior dos outros estados e é assim, campos e campos e campos desmatados para pasto, para soja, mas enfim, para milho, açúcar, mas não é disso que eu estou falando aqui. Qual é o nosso papel quando a gente de fato ocupa o nosso lugar? O nosso papel é olhar para as outras pessoas e para os outros seres e ser um facilitador da vida, uma facilitadora, é ajudar. A primeira coisa que eu senti nesse trabalho xamânico, no meu início dentro do xamanismo, isso já existe há 10 anos na minha vida, a primeira coisa que eu senti foi assim, meu Deus, eu estou atrapalhando. Caiu uma ficha, gente, essa ficha foi uma das maiores bênçãos da minha vida, que eu pensei, eu estou atrapalhando. Como assim eu estou atrapalhando? Eu estou atrapalhando porque eu não brilho no meu potencial máximo. Eu estou atrapalhando porque às vezes eu ainda, na época, né? Eu ainda não fazia coisas por ciúmes, por inveja, por medo. Então, assim, eu estava atrapalhando porque às vezes eu ainda precisava muito de ajuda, eu ainda pedia muito ajuda, eu ainda queria muito ser ajudada. E com isso, eu estava perdendo a grande oportunidade de descobrir a minha própria força diante de todas as situações, em vez de ficar pedindo ajuda, eu ajudar as pessoas. Isso é evolução. É você ir se dando conta da sua capacidade, da sua força, da sua potência, do seu empoderamento, e agora é você que vai ajudar. Então, o que acontece com uma pessoa que, claro, eu ainda tenho alguns medos, eu ainda tenho muitas limitações, eu ainda tenho muitos defeitos, mas esses valorezinhos que eu já estou conservando, essa pequena parcela de consciência que eu já cultivo, que eu já trabalho para sustentar, essa pequena lucidez que já está chegando e eu trabalho diariamente para sustentar, se eu já tenho esses pequenos passinhos no caminho do autoconhecimento, da evolução pessoal, o que eu faço? Vou ajudar os outros. Vou apontar esse caminho para quem quiser. Não vou obrigar ninguém a fazer isso. É por isso que eu faço lives aqui o tempo inteiro, porque é para quem quiser, para quem está a fim de se salvar. Porque não tem como você salvar o outro, você transformar o outro, senão pelo exemplo. Senão por sustentar uma pequena chama, uma pequena luz. E é essa luz dentro da escuridão que a humanidade vive que pode iluminar uma caverna escura e sustentar, iluminar minimamente aqueles que querem olhar para a luz, focar na luz. Então, assim, humildemente eu estou aqui com a minha velinha mínima, acesa, sustentando, cuidando dessa chama e andando por aí, para quem quiser seguir a luz, né? E quem quiser acender sua própria vela, encontrar sua própria força. Então, assim, essa consciência de eu preciso ajudar é uma consciência muito poderosa. Eu preciso ser um facilitador na vida. Eu preciso ajudar as pessoas. Ajudar não é ficar pegando a mão de todo mundo e arrastando e querendo dizer como fazer. Não. Definitivamente não é isso.
Eu não vou dizer para as pessoas como elas devem viver a vida delas. De jeito nenhum. É eu ser uma facilitadora. Como é que é isso? Onde eu passo, eu não travo nada. Eu só facilito. Se precisa acontecer uma cena, eu facilito. Se eu preciso, se eu sei o melhor ângulo, eu faço. Se eu sei a melhor maneira, o melhor ritmo, que vai ajudar o cameraman, o iluminador, o meu diretor, o meu colega de cena, eu faço tudo para facilitar, sabe assim? Eu não tenho resistência sobre o que está acontecendo à minha volta. Se é preciso botar a mesa, eu vou ajudar. Se é preciso lavar alguma coisa, eu vou e lavo. Se tem uma pessoa precisando de uma constelação, vamos fazer. Sabe assim? Isso é ajudar. É a demanda da vida, é a demanda das pessoas, é a demanda dos animais, das plantas que me move. Não sou eu querendo impor nada para ninguém, é eu disponível para a vida. A vida pode me usar à vontade, eu estou aqui a serviço. Então entendem o que é ajudar? Isso é ajudar. É ser fácil, é facilitar a vida. Onde tem nó, você sai desatando. Desatadora de nó. Ó, escutem aí uma música que é a coisa mais linda, que chama Desatadora de Nó. Então, assim, você se torna, da Flávia Venceslau, maravilhosa, você se torna uma desatadora de nó. Você sai por aí desatando nó, sabe? Em vez de ficar criando confusão, criando problema, criando intriga, mentindo, sai desatando nó. Desata nó dentro de você, importante, para de mentir, se alinha com a verdade e sai desatando nó. Sai desatando nó. Onde você passa, desata o nó. Se você algum dia não consegue, também tudo bem, né? Porque tem esse nó da culpa, né? O autoflagelo, não consegui, fui má, fui insuficiente. Não, desata esse nó também, que essa também é uma crença limitante. Você faz o seu melhor, o que é possível naquele momento. E depois é o depois. Depois você vai ver o que é possível no depois. Entende? O que é viver aqui e agora? Qual é o meu melhor aqui e agora? Porque, gente, isso traz uma satisfação e uma plenitude surreal. A plenitude da vida não está no sucesso, não está só no sucesso profissional, pessoal, não é só isso. Aliás, o sucesso profissional e pessoal e familiar só vai ter um sabor mesmo quando você está nessa inteireza, quando você está nessa presença e dando o seu melhor. Porque senão você nem vai se sentir merecedor daquilo que você está recebendo. E quando você não se sente merecedor, aquilo desaparece, vai embora. Porque a vida escorre pelas mãos, a vida é fluida, ela é volátil. Então a única coisa que é concreta, que você pode sustentar, é essa entrega. A vida escorre mesmo pelas mãos, ela não fica aqui. Sabe, o tempo todo você está co-criando e vivendo uma nova experiência. E aí eu vou entrar no que eu quero agora. Se a gente está num mundo para sermos facilitadores, né, para estarmos a serviço da vida, uma dimensão profunda e real da vida, qual é a nossa função em relação aos animais e às plantas? Em relação à mãe natureza, que tudo nos dá sem pedir nada em troca? É cuidar, gente. É cuidar. Cuidar, colher e plantar. Então, assim, a gente tem um papel de irmãos mais conscientes, né? Porque o ser humano é o único ser autoconsciente. Então, os animais têm uma dimensão de consciência, as plantas têm uma dimensão de sensibilidade, né? Tem um sistema nervoso central, elas sentem, as plantas sentem e o animal tem emoções. Então, assim, vai se aproximando, né? As plantas têm sensibilidade, elas sentem, têm sensações, isso está provado, tem livros e livros escritos sobre isso, cientificamente comprovado. Os animais vai um pouco além, né? Os animais já manifestam emoções, o que faz eles se aproximarem muito dos seres humanos, sentimento de amor, de medo, de raiva. Então isso coloca os animais muito próximos da gente. Só que eles não têm o quê? Autoconsciência. Eu tenho consciência da minha consciência. Eu posso me descolar como observador de tudo que eu faço. Eu tenho uma testemunha oculta dentro de mim,
que é essa consciência profunda, que pode se conectar com o plano superior, com a consciência maior, a consciência de Deus, ou da Mãe Natureza, como você quiser chamar. Então, os seres humanos têm um papel muito importante por serem autoconscientes. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, nós recebemos esse benefício da autoconsciência, só que a gente ainda não está sabendo usar ele. Então, assim, em relação aos animais, né, e a gente precisa se alimentar, mas existem os vegetais, né, o reino vegetal, ele tem sensações, eles têm sensações mesmo, né, eles sentem, o reino vegetal sente, mas não tem as emoções como o reino animal. Se a gente se relaciona com um animal de maneira cruel, isso tem implicações e consequências sérias para o nosso campo fenomenológico. E aí eu queria trazer uma coisa que também foi insight dessa caminhada, que eu me lembrei agora, é que a vida é um fenômeno. Nós estamos vivendo o fenômeno da vida, né? Então a vida é fenomenológica, é um fenômeno natural. Encarnar é um fenômeno natural. Assim como as tempestades, assim como a fecundação de um óvulo, assim como o florescer de uma semente, são fenômenos naturais. E a gente está nesse mundo de experiências fenomenológicas. Então, se a gente age contra a vida de um animal que tem sentimentos, isso tem implicações para o nosso campo energético. Fenomenologicamente, a gente vai viver ou sofrer as consequências desse ato. E eu estou trazendo isso, gente, porque teve um dos aras que eu visitei, né? Porque essa série que eu estou gravando é sobre mulheres do universo dos cavalos. E vocês vão se apaixonar profundamente pelas Amazonas que eu encontrei. Assim, eu me apaixonei. E aí, num desses aras, que não é bem aras, é um centro equestre, escola, é uma escola, né? Com cavalos. Do lado, né, vizinho desse centro de montaria, centro de educação de montaria, tinha o quê? Tinha um abatedouro de porco. E aí o que aconteceu? A gente ficou 2 dias lá. Aí no primeiro dia de manhã, a gente estava gravando, eu escutei, eu vou abrir a caixinha de perguntas já já, tá, gente? Tem uma perguntinha só ali, mas eu vou abrir. Eu escutei, todos nós, né, a equipe toda, a gente escutou um porco gritando. Aí a gente, nossa, um porco gritando, o que será, né? Nem estava atrapalhando a gravação, estava um pouco longe, mas a gente escutou. Aí tudo bem, a gente falou assim, bom, estão cuidando do porco, né? Foi o que eu pensei. Tem um veterinário, estão manejando a criação de porco, o porco está gritando, é isso. Foi o que eu pensei naquele momento. Só que ao longo do dia a gente estava focado no trabalho, na gravação, mas de vez em quando eu escutava. Chegou a tarde, a gente estava descansando assim do almoço, e aí começou de novo aquele barulho, né, o porco gritando, e alguém olhou pela cerca e falou, não, o porco não está sendo manipulado por algum trabalho, algum tratamento, ele está matando o porco. E aí, gente, foi surreal. Porque aí, falei, cara, que loucura, tem um vizinho que mata porco o dia inteiro. E por que o pessoal da equipe percebeu? Porque toda hora saía uma moto com um porco morto, levando um porco. E aí o pessoal começou a ligar os pontos, né? E aí me contaram. E aí eu não conseguia mais pensar em outra coisa, né? Imagina, é uma área, a gente estava numa escola de montaria, né? Então ali tinha cavalos, ali tinha galinha, tinha gato, tinha cachorro. E todos esses outros seres irmãos escutavam o grito dos porcos sendo mortos o dia inteiro. E aí a Amazona, até que é, né, proprietária do local, me falou, Ingra, a gente vai denunciar, porque ele está aqui numa rua que é, né, predominantemente residencial, e a gente escuta ele matando porco o dia inteiro. Eu falei, cara, você devia ter feito isso ontem, né? Assim, não dá para viver assim. Os animais sentem. E o que é que eu percebo que está acontecendo? Nós estamos sendo menos sensíveis e humanos, no sentido profundo da palavra, do que os animais.
Porque um animal não é capaz de matar um outro animal para vender, para ganhar dinheiro, né? Ele está pelo menos consciente da atitude dele. Quando ele mata para comer. Ele é gerente dos atos e ele arca com as consequências disso. Ele pode até ser morto pela mãe daquele filhote que ele acabou de matar. Então, é assim, ele é senhor das suas ações, um animal. Ele mata, ele come, ele arca com as consequências. Ele está muito mais empoderado do que um ser humano que, por exemplo, compra essa carne no supermercado e não quer saber de onde ela veio. Então, assim, eu não estou querendo acusar ninguém de nada, eu estou só trazendo uma reflexão importante para cada um de nós. Então, assim, eu já assisti documentário, até fui obrigada a ver, porque eu era júri numa determinada época, num determinado festival de cinema. Eu precisei ver um documentário de abate de animais e eu nunca vou me esquecer das cenas que eu vi, né? De separação, inclusive, de mãe e filho, do filhote ver a mãe sendo, né, abatida, para não falar palavras mais pesadas, porque, né, a intenção aqui não é trazer mais violência para toda a violência que o ser humano já traz. Então não vou trazer essa violência também nas palavras. Eu quero trazer só reflexão. Então, assim, eu conheço pessoas que falam, se eu ver uma galinha andando no chão e ela for morta, eu não consigo comer. Se eu ver um boi ali na cerca e ele for morto, eu não consigo comer, mas eu consigo comprar no supermercado e comer. Então, que estado de alienação é esse que a gente se encontra, que a gente admite não se conectar com a verdade para consumir algo que a gente aprendeu a gostar fisicamente, que é a própria carne. Então, assim, comer um outro bicho que sente como nós, que tem emoções como nós. Os bichos têm emoções como seres humanos. Essa gama de emoções primárias, primitivas, os bichos têm também. Então, assim, as plantas sentem, né? E a gente pode, inclusive, ritualizar até a ingestão do alimento, seja ele planta, né, grãos, folhas, o que for. Pode ritualizar também o consumo de carne, mas não é assim que acontece. O que acontece, na verdade, é uma crueldade absurda em relação à nossa alimentação, ao consumo de carnes no mundo inteiro. Eu não estou dizendo que eu sou melhor do que ninguém não, tá, gente? Eu não como carne, mas eu nunca gostei de carne. Talvez seja uma inteligência inconsciente, que eu já nasci com ela. Então, assim, eu nem vou dizer assim que é um mérito meu, olha, eu amava carne e parei de comer. Não, estou sendo bem sincera. Nunca gostei muito. E cada vez eu vejo menos sentido em comer carne de bicho, comer bicho. Então, assim, aí eu começo a ver também pessoas, né, que têm uma bandeira muito importante de ir contra maus tratos de animais, né, de ir contra maus tratos. E isso é absolutamente legítimo e necessário. Porém, essa pessoa que é, assim, raivosa em relação ao maltrato com o animal, essa mesma pessoa come carne e não quer olhar para isso. E muitas vezes essa raiva que ela tem, que ela destila, que ela exala, vem justamente do consumo da carne. Porque essa carne veio através de um abatimento desse animal que não foi humano, que não foi consciente, que não foi respeitoso com esse animal. Então a gente vive uma cadeia de falta de respeito, nós próprios, né, enquanto família humana, alimentamos uma indústria, uma fake news de saúde, porque não é saudável você consumir sofrimento. Então a gente alimenta financeiramente esse sistema cruel em relação aos nossos irmãos animais. E depois, quando aparece um horror, que é alguém maltratando a gente, alguém sendo cruel com a gente se assusta, a gente acha ruim. Mas nós fazemos isso enquanto família humana. Onde está a surpresa? A vida é uma via de mão dupla. Então, como diz o hino do Mestre Irineu, não se admire dos horrores que vai aparecer se você está inconsciente. Então, assim, a presença, o corpo, a sensibilidade, sabe? O que eu sinto
Tem casos, assim, eu já ouvi relatos de funcionários de fazenda que passou a vida matando boi, matando galinha, matando bicho, e um dia caiu a ficha, expandiu a consciência e ele sentiu o sofrimento do animal que ele estava matando. E nunca mais. E nunca mais. A gente tinha um funcionário aqui em Salvador, na casa de minha mãe e do meu pai, que ele criava passarinho engaiolado. Ele que me contou isso, né? E ele foi uma vez num ritual xamânico e teve essa conexão direta com a inteligência de Deus, com a mãe natureza. Foi uma experiência divisora de águas para ele também. E a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa... ele teve um encontro com Jesus, olha que especial. E isso uma pessoa humilde, um trabalhador do campo, né? E aí a primeira coisa que ele fez quando chegou em casa foi soltar todos os passarinhos. Isso é consciência, isso é expansão de consciência. Ele não sabia, ele criava passarinho preso porque não sabia. Ele expandiu a consciência, ele soltou os passarinhos. Então você se liberta também das suas amarras, das suas angústias, dos seus medos. Você solta todos os seus monstros, você ilumina, você abraça, bota no colo e transforma todos eles. Quando você expande a consciência. Mas você não vai conseguir expandir a consciência se continuar comendo carne e fechando os olhos e dizendo, não quero ver que esse bicho foi morto com crueldade. Eu finjo que isso não existe. Não, gente, existe. E acontece o tempo inteiro. E nós, enquanto família humana, não eu pessoalmente, mas nós, família humana, é que alimentamos esse sistema, essa cadeia de crueldade com os nossos irmãos animais. Então, assim, não é para você se sentir culpado ou culpada, é para você refletir. E talvez você não consiga parar de comer carne, mas você vai diminuir. Você vai tendo coragem de se abrir para essa consciência. Porque só essa consciência vai te ajudar a parar de comer carne. Porque no meu caso eu nunca gostei, mas tem muita gente que para de comer carne por pura consciência. E essas pessoas merecem todo o meu aplauso, assim, de todos nós, né? Porque pela consciência elas não conseguem mais comer carne. Vocês podem inclusive assistir, tem documentários, não sei se ainda estão na Netflix, Cowspiracy e Seaspiracy. Na minha formação de ecopsicologia, foi pedido que a gente visse esses filmes e eu não consegui ver. Simples assim. O Seaspiracy, que é sobre a pesca, né? Para quem acha que comer peixe tudo bem, assiste aí Seaspiracy, que é sobre a indústria da pesca. Chegou ali a primeira cena cruel com os peixes, eu não consegui mais ver. Porque os peixes, inclusive, nem gritam, né? Eles sofrem ali coisas terríveis de sufocamento, de pancada, de tudo, sem gritar, sem emitir nenhum som. Então, assim, é muito feio de ver, é muito feio de ver. E são os nossos irmãos. São os seres que não falam e que deveriam estar sendo protegidos por nós. Então, assim, mais uma vez, eu não quero trazer culpa para ninguém, eu só quero trazer reflexão. Porque a gente só erra quando não sabe, quando não tem consciência. Quando a gente está no ponto de expandir essa consciência, a gente não precisa mais cometer os mesmos erros e viver da mesma maneira. A gente vai viver de outras maneiras. Eu hoje estou muito sensível. E é difícil ser sensível. Porque, assim, coisas que antigamente eu passava batido, que não me machucavam, hoje me machucam profundamente. Mas eu também sei lidar com a minha angústia, com a minha... Como é que eu diria? Eu sei lidar com esse sentimento, né, de fragilidade, de dor diante de algo que eu tô vendo. Então eu sei lidar com isso. Então por isso eu posso experienciar isso plenamente, profundamente. E eu quero experienciar as dores do mundo, porque só assim eu vou poder agir na hora que eu puder contribuir para que o mundo se transforme numa outra coisa, né? Que deixe de ser esse inferno que nós mesmos criamos para ser o paraíso que ele já é, né? Seres humanos e animais vivendo harmonicamente. Qual é a visão do paraíso? Seres humanos, animais, vegetais,
nós consumindo os vegetais, né, de uma maneira consciente e convivendo harmonicamente com os animais. Essa é a visão do paraíso, do Éden. Então por que eu estou fazendo diferente? Por que a gente faz diferente? Por que a gente maltrata o outro ser humano e os animais? Não se admire dos horrores que vai aparecer. Somos nós que criamos esse inferno. Vocês entendem isso? A gente contribui para isso. Ó, vou abrir aqui a caixinha, porque eu já devo estar 1 hora aqui. Ó, aqui o Rogério fala, eu diminuí em comer carne, isso já é assim... Se todo mundo diminuir o consumo de carne pela metade, já vai assim ter, né, metade do rendimento para essa indústria, metade do consumo. Claro que a matança, a mortandade vai continuar, talvez na mesma quantidade, mas depois de um tempo, talvez essa indústria diminua um pouco a produção. Quanto mais seres conscientes aparecerem, né, vai diminuindo a produção, porque a produção existe por causa da demanda. Isso também é algo meio lógico, né, gente? Aí o Fred fala, mediunidade faz parte dessa conexão da constelação? Ah, ótima pergunta, Fred. Eu acho que eu vou te responder e a gente vai caminhando para o final, tá? Mediunidade. Como é que eu já fiz lives inteiras falando sobre isso. Como é que eu vejo mediunidade? Mediunidade é sensibilidade. Então, assim, tem camadas, profundidades diferentes de sensibilidade, né? Tem mundos diferentes com os quais a gente pode se conectar. Então, essa mediunidade, que todo mundo fala mediunidade, não é só dentro do espiritismo, não é só receber um espírito, né? Ter uma mediunidade física, uma mediunidade de percepção auditiva ou de percepção visual. Mediunidade, para mim, pessoalmente, é sensibilidade. Então, assim, eu percebo as energias. Isso é mediunidade, né? Eu tenho uma conexão com energias desse plano sutil, porque eu já expandi a minha consciência e a sensibilidade física para perceber esses outros campos que me atravessam. Não sei se vocês sabem, a gente tem, acho que 7 corpos, né? A gente não tem só esse corpo denso, material. Conectado com esse corpo físico, carne, eu tenho o corpo emocional, eu tenho o corpo energético, eu tenho o corpo mental, eu tenho o corpo espiritual. São corpos sutis que estão entrelaçados no meu corpo físico. E a coisa só se materializa no corpo físico depois de passar por esses planos mais sutis. Então, quando uma coisa chega na matéria, é porque a gente já não sentiu, já não deu escuta nas outras manifestações do que estava acontecendo. É a nossa alma, o nosso corpo sutil já nos avisando de que algo não vai bem, que o nosso coração está sendo maltratado, massacrado, que nós estamos maltratando o outro ser humano, que nós estamos maltratando os animais, que nós estamos ignorando o sofrimento alheio. Já a nossa alma grita que isso está acontecendo e a gente não ouve. Como eu disse já para vocês, né? A gente fica igual criança, não quer ouvir. Não quer ouvir a vida gritando, nos mostrando o que está acontecendo. Então, assim, os horrores que a gente colhe no dia a dia, muitas vezes é fruto dessas atitudes impensadas, inconscientes. E o que acontece quando a gente não tem alinhado nosso pensamento, nosso sentimento e as nossas ações? Nós viramos seres fragmentados, partidos. Então, assim, se eu falo que eu sou a favor do bom trato com o animal e como carne, e não quero saber como é que esse animal foi abatido, e não quero ver como funciona essa indústria do alimento de animais, tem uma incoerência do meu discurso com a minha verdade, com os meus atos. Eu não posso me sentir um ser pleno, não tem como. A plenitude vem dessa inteireza, dessa coerência, desse alinhamento dos meus corpos. O corpo físico que traz a ação, o corpo emocional que traz o sentimento, o corpo mental que traz o pensamento. É o alinhamento desses corpos, dessas ações em várias dimensões que vai me trazer a paz no coração e o bem-estar.
não é o sucesso profissional. Sucesso profissional é maravilhoso, mas sem essa paz no coração, de nada adianta. Essa é a verdade. Porque eu já experimentei isso. Lembrem que eu sou uma mulher de 56 anos e que tem experienciado muitas coisas que as pessoas anseiam viver. Eu já vivi tudo isso, tá, gente? Assim, do estrelato ao fracasso, né, das coisas mais positivas, das coisas mais negativas, eu já vivi tudo isso, gente. Eu sou uma peregrina do corpo e da alma que vocês não fazem ideia. Então, talvez até seja por isso que hoje eu me coloco tranquilamente nesse lugar de compartilhar, né? Claro que hoje eu também estudo bastante, né, várias terapias, mas assim, eu acho que o meu compartilhamento da experiência é o que mais vale. De tudo que eu trago até de estudos, o que mais vale é o meu estudo da própria vida, né, do livro da vida, da escola da vida, porque eu passei por tudo isso. Então, o que vai nos trazer interesse, a plenitude, é essa mediunidade no sentido de sensibilidade, de sentir o outro, de sentir os animais, de sentir as pessoas, porque essa sensibilidade, ela é trabalhada dentro de mim. Eu também vou ser sensível ao que eu estou sentindo. É a mesma dimensão aqui trabalhando, né? Eu comigo, eu com o outro, é o mesmo modelo de relação, como eu tenho dito para vocês. Então, mediunidade é isso, Fred, que você perguntou, né? É como a gente sente, é a captação, é a canalização dessas inteligências, né? Que podem ser inteligências superiores, sutis, inteligências de valores humanos, e pode ser inteligências muito primitivas. Então, a pessoa pode ser um médium e está canalizando, está sendo usado por energias destrutivas, né? Energias de inveja, de avareza, de luxúria, de vícios. A pessoa pode estar sendo usada por essas energias, sendo atravessada por essas energias. É um médium, ele só não sabe que é um médium. Tá indo pro bar beber cachaça, beber álcool, fica ali dias e dias bebendo álcool, sem se dar conta que tem energias usando o seu próprio corpo para fazer isso. Não é papo de doido não, é real. Né? A pessoa pode estar numa vida de luxúria, sem saber que tem energias sem corpo, usando o corpo dela para viver as experiências e os prazeres da luxúria. E quem é que está dessacralizando o próprio corpo e a própria saúde? A pessoa que não tem consciência. É um médium. É um médium que não está organizado. É um médium que não tem consciência da própria sensibilidade. E está encarnando, está canalizando energias destrutivas. Então, tudo isso, gente, pode ser aprendido, pode ser observado. Tudo isso eu tenho desenvolvido nessa minha caminhada. Então, caramba, assim, você vai encontrando um lugar de amor próprio, de autocuidado, que também não é você estar fazendo coisas que massacram o seu corpo, né? A saúde não vem daí também. A saúde vem do autocuidado, de atividades físicas, que seu corpo tem prazer, que você tem prazer. Mesmo que você tenha que se esforçar um pouco, suar um pouco, existe um prazer dentro disso. Não é levantar ferro de uma maneira massacrante para o seu corpo, né? Pensa seu corpo como entidade. Seu corpo é o seu melhor amigo, é a sua morada, é a sua casa que você cuida, que você limpa, que você trata. É o seu corpo. É como se como se fosse um outro ser, mas vocês estão conectados, né? É uma coisa só, mas é uma outra dimensão do nosso ser, é o nosso corpo. E ele pode canalizar coisas, assim, ele tem muita sensibilidade. Vou abrir aqui essa caixinha. Como ser vulnerável e sensível por inteiro, sem medo da dor e decepção, sem fugir do que mais queremos? Catarina perguntou. Vamos fazer a próxima live sobre isso? Porque isso não dá, eu tô aqui há 1 hora já. Porque é isso, gente, como a gente escolheu muitas dores na vida, a gente começa a ter medo de sentir. É assim que a gente se torna insensível. Só que, à medida que a gente vai sendo insensível para a dor,
porque geralmente na infância a gente sentiu essas dores e a gente não podia dar conta disso naquela época, a gente também vai se tornando insensível para o amor e para o verdadeiro prazer. Vamos falar sobre isso na próxima live? Eu vou anotar, eu vou até printar aqui a pergunta da Catarina. Peraí. Pronto. E a outra coisa, e aí a próxima live vai ser sobre isso. Aí aqui a Adna Cristiane fala também diminuir o consumo de carne. Agora é preciso substituir por outras proteínas. Eu como ovo, tá, gente? Todo dia eu como 2 ovinhos. Tem muita proteína também na lentilha. Tem a carne vegetal, né? Gente, hambúrguer de grão de bico. Meu Deus, que coisa gostosa. É muito gostoso. Eu amo demais hambúrguer de grão de bico. Então, pra mim, não é tão desafiador substituir, porque eu realmente não gosto do gosto da carne, do sangue. Aliás, eu vou dizer só mais uma coisa pra vocês, que eu tava refletindo, isso foi outro dia, né? Não foi nos insights de hoje, não. Eu tava assim, pensando, né? Por causa desse evento do porco, né? De ter ali aquele vizinho matando o porco o dia inteiro. Eu fiquei pensando, e se você fala, né, pra pessoa... Ah, não coma carne. A pessoa vai dizer, mas a carne me traz consistência muscular, a carne vai me trazer firmeza na pele, a carne vai trazer isso, vai trazer aquilo, o sangue, né, a proteína da carne. Eu fiquei pensando, né, quer dizer então que a pessoa abre mão da consciência sobre o sofrimento do animal por causa dos seus músculos, né, e da sua aparência. E isso é muito parecido com o mito do vampiro, né? Porque o vampiro bebe sangue para ter a vida eterna e para ficar eternamente jovem. Para ficar bem, para ter força, para ser um super qualquer coisa, para ter poderes. O vampiro chupa o sangue das pessoas, não tá nem aí pro sofrimento das pessoas, por ter matado as pessoas, porque ele precisa dessa força. Não é parecido? Claro que a gente está fazendo isso de maneira inconsciente. Mas se a gente parar para pensar, é um vampirismo. Assim como é um vampirismo sugar a energia dos outros, atrapalhar a vida dos outros, mentir. Eu vou falar disso também na próxima, né? A mentira. O enrosco da mentira. Vou anotar aqui, ó. Enrosco da mentira. Gente, a mentira é uma atrapalhação na vida que, pelo amor de Deus. Oi, Maísa. Obrigada, amada. Gente, então é isso. Obrigada também, Fred. Maria Rodrigues. Muito, muito, muito obrigada para quem está escrevendo aí, quem escreveu na caixinha. Obrigada pela companhia. Desculpa se a live foi assim de repente, tem sido assim, tá? A partir do dia 29, 30, eu vou começar a fazer as lives avisando, tá? Porque aí eu vou estar, já vai ter finalizado aqui a série, eu vou estar já num lugar assim, com mais estabilidade de tempo para poder me organizar, tá bom? Muito bom. A Leonice fala, ser vegetariano é uma consciência de libertação. É verdade, Leonice. No mais profundo é isso mesmo. Marina Rabelo também agradecendo. Obrigada, tá, gente? Até a próxima. Se cuidem!